E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês vão criar pintinhos da forma correta, de forma saudável e ter resultado na sua criação. Hoje você, nesse vídeo, vai ver os 5 principais erros que um criador de galinha comete na hora de criar pintinhos. Bora pro vídeo. A criação nasce e começa pelo ovo. A pergunta é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso aqui, o nosso processo de desenvolvimento vai começar pelo ovo. A coleta desse ovo, a higiene dele é crucial nessa primeira etapa da criação dos seus pintinhos. Vamos saber como fazer? O erro de muitos criadores é pegar um ovo que às vezes está empoeirado e chegar na torneira e lavar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Um dos primeiros erros. O ovo ele é poroso, então você vai pegar um pano seco, vai tirar toda a parte empoeirada que tem no ovo, tirar todo o máximo da sujeira que tiver e você vai pegar esse ovo limpo dessa forma e levar para chocar. O ovo aqui você vai estar juntando ele, pode juntar uma poeirinha, mas um paninho seco já vai resolver isso claramente. Nunca molhe os ovos das galinhas que vão para a chocadeira, isso é algo errado, não comece assim. A melhor forma de você ter ovos limpos sempre é investir numa boa cama para o seu ninho, uma boa palhada. O ovo vai ter que sair limpo direto do ninho, aonde que simplesmente com a mão você tira ciscos e tudo mais. Então, a qualidade da palha que você coloca para suas aves botarem é importante e crucial para você ter sempre ovos limpos e evitar a proliferação de fungos e bactérias no desenvolvimento dos pintinhos. Outra coisa importante, não coloque ovos velhos para chocar. Aqui no caso a gente coleta todos os ovos, faz a identificação e marca eles. Ovos velhos vão dar problemas na sua chocadeira. Então não evite colocar ovos com mais de 10 dias, ovos trincados, ovos rachados, qualquer avaria que tiver nos ovos, você não leva para a chocadeira, porque lá vai criar um ambiente de contaminação de fungos e que vai estar associado a um mau desenvolvimento da sua criação ali. Quando você leva ovos limpos para sua chocadeira e identificados, o que acontece? Você tem um total controle do que está acontecendo. Não coloque ovos aí, olhe sempre sua chocadeira e tire ovos que às vezes vazaram, ovos que trincaram, porque um ovo contaminado aqui vai gerar grandes prejuízos na sua criação. Então sempre mantenha os seus ovos identificados, coloque geralmente uma idade só para chocar, para você conseguir tirar aquele lote por inteiro. Aqui no Criatório Pessoa a gente conta com mais de 4 chocadeiras. Chocadeiras essas que todos nós adquirimos na Agrocampo. Chocadeiras que vão trabalhar desde quantidades pequenas de ovos até grandes quantidades, para atender você pequeno produtor e também você empreendedor rural que quer começar no ramo com equipamentos de qualidade. Tá interessado? Acha que vai fazer sentido para você? Entre em contato com o número que tá na descrição. Outro erro muito comum dos criadores é medicações desnecessárias. Querer usar vermífugos muito jovens nos pintinhos, aves muito jovens dá fazendo vermifugação. Os pintinhos dificilmente vão ter verme até os 10 dias. E essa pergunta vem do comentário de um inscrito que está fixado aqui. Então se você quer que o seu comentário se torne um vídeo, já deixa o comentário, deixa o dedo no like, que é muito importante. Então, em vez de você fazer uma vermifugação desnecessária, simplesmente opte pelos primeiros 30 dias uma vitamina para as aves, tá? Eu aconselho que você dê primeiramente 30 dias de vitamina para as aves, que você vai ter um desenvolvimento muito melhor. E aí sim, depois do 10º dia, você faz uma medicação de vermífugos, mas consequentemente de forma correta. Um fator importante quando fala de nascimento dos pintinhos é o pinteiro que você vai alojar eles. No caso aqui, esse pinteiro, ele tem uma resistência aqui em cima, tem um reservatório automático de água, poeira, gente, é normal aqui dentro, tudo isso aqui é normal, tá? E aqui, você pode ver, ó, filma aqui o fundo, ele é de grade. Ele é de grade, as aves não têm contato com as fezes, tem uma distância e a gente coloca cal virgem ali embaixo, além de uma ração de qualidade.
Ou seja, você tem que disponibilizar para os seus pintinhos um ambiente quente, seco, arejado e com água e comida limpa e de qualidade, beleza? Isso é importantíssimo nos primeiros dias. Se você errar nos 10 primeiros dias da criação dos seus pintinhos, você vai errar o período todinho do desenvolvimento dessa ave. Você não vai conseguir ter matrizes e reprodutores de qualidade por causa de um erro banal logo no começo do seu desenvolvimento. Aqui a gente usa resistência porque os pintinhos até eles começarem a nascer penas, eles não produzem calor próprio. Então é necessário um aquecimento à parte para conseguir manter essas aves quentes no períodos mais frios, sejam eles durante a noite ou sejam eles em períodos chuvosos. Então por isso o uso de resistência, mas também pode ser feito através de lâmpadas incandescentes, mas talvez o seu custo não vai compensar devido à durabilidade do material. E falando de ração tem que ser da melhor possível. Você pode ver aqui a granulometria da ração, uma ração com no mínimo 21% de proteína bruta, com grãos bem pequenos. Pode ver, ela é triturada, não é uma ração farelada. E sempre à base de milho e de soja. Nunca use rações à base de farelo de trigo, porque a ração à base de farelo de trigo, ela vai ter uma fibra muito grande. Fibra essa que o pintinho ainda não tem um organismo desenvolvido para quebrar. Aí vem aquelas rações escuras que geralmente o pessoal fala, ração que mata pinto e tudo mais. Porque como tem muita fibra, o pintinho não consegue quebrar aquela fibra e contudo ele fica empazinado, ele não consegue defecar e acaba morrendo por má digestão da ração. Um erro muito comum de muitos criadores é misturar lotes. Esse é o quinto erro que não se pode ser cometido: misturar aves de idades diferentes. Uma ave dessa daqui com uma ave tão jovem como essa. Tá, Thales, mas por que não posso fazer isso, Thales? Eu tenho uma estrutura pequena. Use pinteiros menores, mas divida a idade do seu lote. Pelo seguinte motivo: vai existir uma competição por território, vai existir uma competição por alimentação, onde esse aqui logicamente vai ficar desfavorecido, fazendo com que essa ave aniquile, porque ela não come, ela tem medo de chegar no coxo e ela não vai estar desenvolvendo por não conseguir se alimentar corretamente. E essa aqui também não vai se desenvolver o tanto que precisaria pela falta de conforto. Enquanto ela teria que estar no coxo comendo, ela vai estar brigando com essa daqui, entendeu? Além de outros fatores, como contaminação cruzada, onde essa ave tem uma imunidade muito maior a muito mais coisas, enquanto essa aqui ainda não adquiriu. Então evite a mistura de lotes nos seus pinteiros. Então pessoal, gostou das dicas? Quer mais vídeos como esse? Essa e muito mais dicas você pode também encontrar, além de estar em todos os vídeos do nosso canal, também no nosso material, no e-book Criador Nota 1000, onde traz como você vai ter uma criação de sucesso e rentável na sua propriedade, beleza? Se você gostou do vídeo, considere deixar o dedo no like, se inscrever, e caso você tenha interesse em adquirir alguma das nossas genéticas, manda mensagem no WhatsApp aqui embaixo que a gente vai estar super ansioso para te atender. Meu nome é Thales, pessoas são mais dicas do canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!